Nós somos do grupo de Júpiter. Nós vamos apresentar o planeta de Júpiter. E o grupo é formado pela Heloísa, e nós estamos na segunda série. Eu vou falar sobre a história da formação de Júpiter. Depois da formação do Sol, que ocorreu há cerca de 4,6 bilhões de anos atrás, o material residual de alta metalicidade orbitando em torno da recém-formada estrela espalhou-se em torno do Sol, formando um disco protoplanetário. Este material gradualmente formou planetesimais que, por sua vez, agregando-se, formaram os protoplanetas. Acredita-se que a formação de Júpiter tenha começado através da coalescência de planetesimais, compostos por materiais voláteis, gelo, em termos astronômicos, na Frostline do Sistema Solar. Além de um limite no qual os planetesimais começaram a crescer rapidamente através da acreção de material abundante de baixo ponto de fusão, as condições para uma massiva acreção, abundância de material e tempo disponível de acreção estavam mais pronunciadas entre 5 e 6 UA, provocando um acúmulo rápido de material nesta região, formando um embrião planetário com cerca de 10 massas terrestres, massivo o suficiente para começar a agregar gás do disco solar, mais especificamente hidrogênio e hélio. O embrião continuou a crescer, agregando mais planetesimais do que gás. Com a acreção de planetesimais, o número destes na vizinhança orbital do embrião jupiteriano gradualmente caiu, enquanto o gás continuava na vizinhança orbital. Assim sendo, gases passaram a compor cada vez maior porcentagem da massa total agregada pelo embrião planetário, chegando ao ponto no qual a acreção de gás e planetesimais era igual. Quando isto ocorreu, um período de baixa acreção de ambos os materiais teve início, após o qual um processo rápido de acreção de gás iniciou-se. Bom, composição química. O maior planeta do Sistema Solar, Júpiter, é gigante gasoso que libera 3 vezes mais energia que o espaço que é aquele que recebe do Sol. Júpiter é composto principalmente de hidrogênio, sendo 1/4 de sua massa composta de hélio. O planeta também pode possuir um núcleo rochoso composto por elementos mais pesados, embora, como os outros planetas gigantes, não possuam uma superfície sólida bem definida. O anel de Júpiter é composto por partículas de 10 microns de diâmetro provenientes da colisão das suas pequenas luas com meteoritos. A localização e a formação deste anel se dá pela existência de um campo magnético que se entende de 3 a 7 milhares de quilômetros na direção do Sol. Estrutura e composição de Júpiter. Gigante gasoso, atmosfera extensa, hidrogênio metálico e suposto núcleo, 88% de hidrogênio e 8% de hélio. Manto de hidrogênio metálico, temperatura superior a 10.000 graus Celsius e pressão de 3 milhões de atm. Presença de um suposto núcleo rochoso ou de um gelo para atração dos gases da atmosfera. Localização de Júpiter. Júpiter é o quinto planeta situado entre Marte e Saturno. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar, com diâmetro de 142.984 km. Caberiam 1.000 planetas como a Terra em Júpiter. A distância de Júpiter para o Sol é de aproximadamente 779 milhões de quilômetros. Aí aqui a gente tem a imagem de Júpiter, localizado no Sistema Solar, que dá para ver certinho que ele é o quinto planeta e o maior de todos. Atmosfera. A atmosfera de Júpiter é a maior do Sistema Solar e é composta por hidrogênio molecular e em hélio em proporções similares às do Sol. Outros elementos e compostos químicos presentes em pequenas quantidades são metano, amônia, sulfeto de hidrogênio e água, embora acredita-se que a água esteja nas profundezas da atmosfera, já que a sua concentração é muito baixa. A atmosfera joviana também possui oxigênio, nitrogênio, enxofre e gases nobres. A abundância desses elementos excede 3 vezes a do Sol. A atmosfera joviana não possui um limite interno, gradualmente transicionando em fluido no interior do planeta. De baixo para cima, as camadas atmosféricas são troposfera, estratosfera, termosfera e exosfera. Cada camada possui seu gradiente
de temperatura característico. A camada mais baixa, a troposfera, possui um sistema complicado de nuvens, com camadas de amônia, hidrossulfeto de amônia e água. As nuvens superiores de amônia são visíveis da superfície do planeta e estão organizadas em um sistema de bandas paralelas ao Equador, sendo limitadas por fortes correntes atmosféricas, ventos, conhecida como jatos. As bandas alternam-se em cor. As bandas de cor mais escura são chamadas de cinturões e as bandas de cor mais clara de zonas. As zonas que são mais frias que as cinturões correspondem às regiões nas quais o ar está se movendo para cima, enquanto nos cinturões o ar está se movendo em direção ao interior do planeta. Ecossistema passado e futuro. Quando os cientistas olham para o passado do nosso planeta, bem naquela época onde a vida começou a surgir, eles notam que as formas de vida que deram origem a toda a biodiversidade que temos hoje só foram possíveis devido aos elementos essenciais, água e energia em forma de calor. Por esse motivo, quando falamos em buscar sinais de vida fora do planeta Terra, a procura por esses dois elementos em ambientes extraterrestres é tão importante. E nesse sentido, nenhum astro tem sido tão promissor em abrigar vida alienígena quanto a Europa. A Europa que estamos falando é a lua gelada de Júpiter, que possui uma quantidade imensa de água em estado líquido em seu interior, graças ao calor gelado pela gravidade que gera em seu núcleo. Assim como a Europa de Júpiter, outra lua também traz características promissoras de ser habitada em algumas formas de vida. Trata-se de Encélado, satélite natural de Saturno, que também parece ter um oceano profundo abaixo de suas crostas descongeladas, sendo possível que exista água de forma líquida devido à força gravitacional gerada pela proximidade com o planeta dos anéis. Curiosidades: Júpiter não tem superfície sólida. O planeta é feito somente de gases e líquidos. Então, se um dia conseguíssemos chegar até Júpiter, não conseguiríamos fincar uma bandeira, já que não contém uma porção de terra ou rochas. Temperaturas congelantes. Caso o ar fosse respirável e houvesse uma superfície sólida para pisar, você certamente não suportaria as baixíssimas temperaturas da superfície, já que a temperatura costuma rondar os menos 110 graus Celsius. Só para ter uma ideia, a temperatura mais baixa já registrada na Terra foi na Antártica, em 21 de julho de 1983, onde foi registrado menos 89,2 graus Celsius. Medidas: diâmetro equatorial. Júpiter, 142.889 km. Diâmetro polar, 133.200 km. Área superficial, 61,4 bilhões de quilômetros quadrados. Massa de Júpiter. Para evitar muitos zeros, basta dizer que Júpiter corresponde em quilos quase 318 planetas Terra. As luas de Júpiter. Júpiter só fica atrás de Saturno em número de satélites naturais, que são corpos, também chamados de luas, que orbitam em torno de um planeta maior. Os 4 maiores foram descobertos pelo astrônomo italiano Galileu Galilei em 1610. Seus nomes são Europa, Ganímedes e Calisto. O maior deles é Ganimedes, com o diâmetro de 5.268 km. Esse satélite chega a ser maior do que o planeta de Mercúrio.